Boa noite, igreja. Como é que estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom demais. Eu estou nervoso. Para mim é uma satisfação estar aqui no altar. Agradeço o convite do Bruno por me dar essa oportunidade de falar um pouco com vocês. Eu acredito que hoje eu estou começando a fazer um propósito de Deus na minha vida. É emoção mesmo. E eu queria começar a falar com vocês, uma reflexão da nossa vida desde pequeno e perguntar para vocês se vocês lembram da primeira queda de vocês. Quando que vocês tiveram a primeira queda? Vocês lembram? Eu acredito que ninguém vai lembrar. Eu não lembro quando eu caí, quando eu tive a minha primeira queda. A gente sabe que para a gente começar a andar, a gente leva 7, 8 meses, 9 meses para começar a engatilhar e aí depois começar a dar os primeiros passos. Eu tenho uma filha de 4 anos, deixa eu me apresentar, né, gente? Daniel, sou casado com a Ingrid, minha filha Isabel, tenho o Arthur já de 11 anos e sou formado em administração. Eu estou na Igreja Nova Aliança praticamente 2 anos e tenho 3 irmãos, na verdade. Se for olhar pelos nomes, Tiago, André e Felipe, você já pode ter uma noção que eu nasci no lar cristão. Realmente, eu nasci. Meus pais sempre nos levou para a igreja e sempre foi uma aprovação também. E aí assim, gente, a questão da pergunta, a gente realmente não lembra quando foi a nossa primeira queda. Não lembra exatamente, nem se sentiu dor. A gente realmente não sente a dor. Então essa é a primeira reflexão. A gente cai desde quando é pequeno e também a gente não sente a dor dessa queda também. Vamos mais para frente. Você cresce um pouquinho mais, começa a querer andar de bicicleta e aí tem a primeira queda de bicicleta. A primeira queda, às vezes, talvez é inesquecível. Eu lembro de um colega, eu não vi a queda dele, mas eu lembro da história dele, que ele desceu a rampa da Beira-Rio, que ia até a Balsas, ali Pipes, e ele desceu de bicicleta, e ele deu de cara no chão. E eu lembro dessa história que realmente eu vi o rosto dele bem machucado. E eu tenho certeza que doeu. E a gente também não lembra exatamente, né, como que foi a primeira queda de bicicleta. E nem, às vezes, não tem lembrança da dor. Porque a dor, ela é passageira. Pode durar 1 minuto, pode durar 1 semana, pode durar 1 mês. Ela é passageira. Quando você chega na casa, mãe, eu caí. Eu me machuquei, eu andei de bicicleta e levei uma queda. A mãe olha, desesperada às vezes, sem saber o que fazer, sem saber se vai levar para o hospital ou se vai fazer algum curativo na hora. Mas tem mães que falam também. Eu tenho certeza que alguma mãe já deve ter falado para vocês: quando casar, sara. Alguém já falou assim? Eu acredito que alguém já deve ter falado para vocês também. Mas, fazendo uma relação aqui do tema, o tema é por que caímos. Eu fiz uma relação da palavra de hoje comparado a um super-herói que é bastante conhecido, né? A gente sabe que tem 2 universos aí de super-heróis, DC e Marvel. Marvel tem Capitão América, tem Thor, tem Hulk, Homem-Aranha, entre outros, né? A DC já tem Super-Homem, Batman, já tem Mulher Maravilha, Aquaman, entre outros. E desde a infância, o herói que eu escolhi, né, na cultura popular, na cultura pop, foi o Batman, né? E aí a gente faz uma reflexão: pô, o Batman não tem nenhum superpoder, cara. O Batman, ele não voa, o Batman, ele não tem super velocidade, o Batman, ele não tem super força. Por que você vai escolher o Batman?
Eu lembro que, quando eu era pequeno, eu ganhei uma bolsa do meu pai, uma bolsa preta, com esse mesmo símbolo aqui. E eu gostava demais dessa bolsa, de ir para o colégio com essa bolsa. Daí eu comecei a gostar do Batman, sem saber exatamente a história, como que tinha acontecido, nem nada. A gente sabe hoje que a história em quadrinhos, em gibis, o Batman já tem mais de 80 anos, né? E vem se renovando as histórias, vem trazendo novos paradigmas. E eu trouxe o Batman para falar aqui hoje, até mesmo para dizer um pouco da minha história, da minha vivência, da minha experiência com Deus, né? Bom, vocês podem me ver aqui, podem talvez pela distância não ver nenhuma cicatriz, mas eu tenho algumas cicatrizes que a vida me deu. A primeira cicatriz que eu lembro foi justamente com bicicleta. A bicicleta, eu correndo na bicicleta com muita força, o pedalzinho era de plástico, e aí o pedalzinho quebrou, ficou só o ferro. O ferro entrou na minha perna. Pá! Eu não senti no calor do momento, as pessoas começaram a vir, Daniel, tá sangrando tua perna e tal. Fui para casa, tive que levar alguns pontos na perna. Depois da bicicleta, desse pedal, desse machucado na perna, com praticamente 7, 8 anos, eu sofri uma queimadura de 2º grau na minha perna direita. Essa queimadura ela vem do calcanhar até o início da coxa. E eu passei por volta de quase 5 meses para me recuperar. Minha perna ela ficou com gesso, ela ficou desta forma, em formato L. E quando foi para tirar o gesso, eu tive dificuldade na hora de fazer os curativos. E meu pai, na época, falava: Daniel, se você, o nome dele é Edmar, se você não deixar eu fazer o curativo, esticar tua perna, você vai ficar igual aquela estátua do jogador de beisebol que ele tinha no escritório dele. Ele fez esse comparativo. Até hoje eu lembro, com 8 anos de idade. E aí eu tive que permitir ele fazer esse movimento para que eu pudesse ter a minha perna normal. Senão eu estaria talvez engatilhando, né? Ou talvez nem tendo os movimentos normais. Eu tive que reaprender a caminhar. Eu tive que reaprender a andar. E eu lembro que na época foi época de Copa do Mundo. E a primeira vez que eu saí para andar, as pessoas começam, eu já havia tempos que não saía da porta de casa, e as pessoas na época de Copa do Mundo, eu abri a brecha do portão, doido para sair de casa. Época de futebol, acho que até o Brasil foi campeão nessa época. E aí eu abri a brecha do portão e vi alguns amigos meus na rua brincando. E o pessoal: olha o Daniel, olha o Daniel, o Daniel. Eu olhei: e aí, como é que tá? Eu, cara, eu quero correr. E aí eu fui e comecei a correr. Dei a minha primeira corrida após 5 meses de tratamento. E foi muito difícil, Eu tive a ajuda de irmãos, de mãe, pai, de vizinhos, pessoas que estavam lá, saía do colégio e ia ficar comigo do lado da cama. E foi muito difícil. Eu lembro que para eu aprender a caminhar novamente, foi muito difícil. Não foi fácil. Mas menino é malino também, né? Mãe sempre fala isso também. E aí eu fui brincar com os colegas meus próximos na nossa casa. E aí era pega-pega, subia no pé de manga, subia no pé de caju, pé de goiaba. E eu sei que num pé de manga eu acabei escorregando num galho e caí. Eu caí novamente. E aí eu tinha mais uma cicatriz na perna esquerda, atrás da coxa. Eu tenho uma cicatriz que eu levei mais ou menos uns 3 pontos também. Não foi fácil, viu, galera? Realmente eu
Eu fui um pouquinho danado aí quando pequeno. Passa-se um poucos anos, né? A gente sempre foi para a igreja. Eu tenho o meu irmão André, que é às vezes talvez conhecido aqui também como Cabora, toca contrabaixo aqui na igreja. Eu tenho o meu irmão Tiago, ele toca teclado na primeira igreja batista de Imperatriz. E eu tocava, não toco mais, como o Caleb aí exemplarmente toca, mas eu tocava violão na igreja também. Participei de ministério de louvor na igreja batista da Mangueira, eu, Tiago, André, e aí depois nós fomos para outras igrejas. E ao longo dessa minha vida espiritual, a gente começa na juventude, eu tenho certeza que muitos passaram por isso também. A gente começa a ir para a faculdade, começa a conhecer outras pessoas, e a gente começa a ouvir outros pontos, outros assuntos, né? E acaba às vezes esquecendo um pouco a igreja. E foi isso que aconteceu comigo. Eu acabei, devido a entrar na faculdade, eu acabei saindo do ministério de louvor porque eu não tinha mais tempo para fazer os ensaios. E acabei me distanciando da igreja. E conforme foi indo à faculdade, eu não exatamente fiz parte, né? Nesse tempo da faculdade eu não procurava sair para bares, para outros lugares assim, mas eu estava distante da igreja. E acabei sendo influenciado por pessoas que não eram da igreja. Eu não tinha mais uma liderança, eu não tinha mais uma participação no ministério de louvor, eu não tinha mais um pastor que cuidava de mim, e eu acabei me distanciando da igreja, né? E há um tempo atrás eu tive um outro relacionamento antes da minha esposa, e após esse relacionamento eu comecei a andar com os meus amigos da antiga, que também era da igreja, começaram a sair da igreja, e aí não, gente, vamos se reunir, vamos tal, e aí começou aquela coisa, e a gente começou a sair para bares, conhecer outras pessoas, a se envolver com todo tipo de coisa, passar noites e noites, e chegou a um ponto de eu perceber que eu estava passando do limite. Eu saía sexta-feira, voltava domingo, às vezes na segunda-feira de manhã só para tomar banho e colocar o uniforme para ir trabalhar. E nesse período eu comecei a sentir que eu estava perdendo a minha vida. Eu tive uma revelação de Deus. Eu tive uma revelação de Deus através de um sonho. Esse foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Depois de toda essa minha fase espiritual, de ter ido para o mundo, eu tive uma experiência com Deus através de um sonho. Eu estava em casa e o sonho é que eu sofri um acidente. E eu lembro que no acidente era uma caminhonete que vinha na minha direção, e eu batia nessa caminhonete e eu sacava do carro e ia mais à frente. Eu não, né, no sonho não mostra que eu morria, mas eu tive aquele susto, né, desse sonho, e eu acordei assim, repreendi no mesmo momento, pedi para que Deus pudesse cuidar de mim, mas aquilo ficou na minha cabeça. E no outro dia eu falei para minha mãe: mãe, eu tive um sonho estranho. Eu sonhei que eu bati numa caminhonete. E eu me espantei na hora. Eu acordei espantado, achando como se fosse um pesadelo. E aí eu passei por isso. Era época de Copa do Mundo também. Isso já tem praticamente 6 anos atrás, aproximadamente. E aí eu trabalhando normalmente, ainda saindo com outras pessoas, né, com os amigos aí para
para curtir night, para curtir bebida e tudo mais. E aí, num desses jogos do Brasil, o jogo ia ser no período da tarde, mais ou menos, não sei. Eu sei que eu saí 3 horas da tarde para assistir o jogo. Só que nesse dia, eu tinha colocado o carro que eu tinha, ele estava dando um sinal de airbag. Ele estava dando um sinal de airbag. E eu coloquei na concessionária para poder ajeitar. Eu peguei o carro, já era quase 2 horas da tarde, que o pessoal fez de tudo para me entregar o carro no mesmo dia. Eu peguei o carro, fui em casa, troquei de roupa e saí, 3 horas da tarde. Encontrei os colegas, bebendo. Eu fui dizer assim, eu vou embora 3 horas da manhã, aproximadamente 3 horas da manhã. E na época eu usava óculos, de grau. E aí, na hora que eu falei que estava indo embora, uma colega foi, Daniel, me deixa em casa. Tá bom, vamos lá. Eu a deixei em casa, só que ela tinha pego o meu óculos e colocou dentro da bolsa dela. E ficou dentro da bolsa dela. Eu fui e voltei para o local onde a gente estava ali na Beira-Rio. E aí uma outra pessoa foi, Daniel, eu vou contigo, você mora perto de mim, eu vou com você. Tudo bem, vamos. Só que ao meio do caminho, eu entrei numa rua e acabei dormindo no volante. Eu dormi no volante totalmente. E eu bati na traseira de uma caminhonete. A caminhonete era uma caminhonete boiadeiro, carroceria alta. Eu praticamente entrei debaixo da carroceria. A lataria do carro, ela praticamente encostou em mim. O meu irmão, quando foi ver o carro no outro dia, ele falou, Daniel, não sei como você sobreviveu, porque era para ter pegado diretamente na tua cabeça. Aí eu, fazendo uma reflexão do que aconteceu, tive uma revelação de Deus que isso ia acontecer comigo. Mas a reflexão que eu tive é que em tudo Ele me preparou para acontecer esse acidente. Ele me avisou através de um sonho. Ele tirou o óculos do meu rosto. Ele pediu para eu ajeitar o carro, ajeitar o airbag do carro. E nessa batida o airbag acionou, tanto para mim quanto para a pessoa que estava comigo. Eu só escutei no momento da batida a pessoa gritando, Daniel! E eu acordei, já estava em cima da caminhonete. Eu não tive como escapar do acidente. E nesse momento também eu acabei percebendo algumas coisas também. Era Deus falando comigo o tempo todo. Nesse momento, eu percebi as pessoas que cuidavam de mim, que se preocupavam comigo, quem eram os amigos de verdade. Porque quando você está nesse mundo de bebida, de cachaça, de bares em bares, você só tem um amigo quando você tem alguma coisa. A partir do momento que você não tem nada a oferecer para eles, eles te esquecem. E foi isso que aconteceu comigo. Eu vi pessoas que a distância onde era a minha casa para o carro era a mesma. Ele poderia pegar para a direita onde era a minha casa e ele poderia pegar à esquerda onde o meu carro, que estava todo quebrado, perda total, estava. Aonde é que ele foi? Ele foi lá no carro, tirou fotos do carro e começou a compartilhar para as pessoas as fotos do carro. Na minha casa foi? Não foi. Deus começou a falar comigo. Está vendo? Não é essas pessoas que eu quero que você ande. Eu quero que você entenda. Passou-se 2 semanas, recuperado, eu bati o rosto no volante, no airbag, estourou o airbag no meu braço, foi o que mais doeu, foi o airbag no braço. O meu olho ficou vermelho de sangue, meu nariz inchado,
Passou-se 2 semanas da recuperação. Ainda estava na época da Copa do Mundo, há 6 anos atrás. E aí alugaram uma casa próximo da minha casa. E aí fizeram o quê? Me convidaram. Você não deixa de ter convite do mundo. É incrível como o convite do mundo não falta. Não foram na minha casa, mas me convidaram para ir novamente para a festa. E o que eu fiz? Eu caí novamente. Eu caí. Eu fui para essa festa, assisti o jogo do Brasil, de óculos escuro, de relógio, todo bonito. E nessa festa, eu já parar para lá daquele jeito. Eu abracei um amigo, o óculos estava aqui, e no abraço, a lente do óculos cai. Poxa, perdi o óculos. Tantos e tantos reais. Poxa. Mais na frente, tarará, fui pular na piscina. Do que eu pulei na piscina, o relógio sai. Pá! E eu não percebi onde o relógio caiu. Mais uma vez, Deus falou assim: cara, eu vou tirar tudo de você, enquanto você não entender que eu não quero que você viva nesse mundo. Eu vou tirar tudo de você. E fazendo uma reflexão aqui com a história do Batman. O Batman, ele perdeu os pais com 8 anos de idade. Foi assassinado num beco, saindo de um teatro, de um cinema. E com 8 anos de idade, o Bruce Wayne, perdeu os seus pais. Ficou traumatizado, né? E aí teve que fazer tratamento, enfim. Ele decidiu, crescendo um pouco mais, ele decidiu sair da cidade de Gotham, que é a cidade onde ele morava. Ele era cuidado somente pelo mordomo da família e não tinha nenhum outro parente na cidade. E aí ele decidiu sair da cidade. Para quê? Ele decidiu sair da cidade para ele aprender habilidades, aprender artes marciais, para que pudesse fazer justiça, para que pudesse ajudar pessoas que estavam com o mesmo problema que ele teve, de ladrão, de assassino, no meio da rua, e ele queria ajudar essas pessoas. E ele foi atrás disso. No filme, eu até queria mostrar um pouquinho do... Igor, tá com o vídeo aí? Eu vou apresentar um vídeo aqui, para a gente poder falar um pouquinho aqui de 3 ou 4 pontos em relação ao filme, que eu trouxe para mim e que foi de encontro comigo aqui, para a gente poder entender um pouquinho mais. Solta aí, Igor. Ficar de pé, Senhor. Você ainda não desistiu de mim? Nunca. Espere! Você pode morrer. Pelo menos diga seu nome. Não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define. Bruce. Arquivos também? Tudinho. Qualquer coisa que possa levar a Lucius ou a Rachel. Há pessoas morrendo, Alfred. O que faria no meu lugar? Resistiria, patrão Bruce. Aguentaria. Eles vão odiá-lo por isso. Mas é para isso que o Batman serve. Ele pode ser o pária. Pode fazer a escolha que ninguém mais faria. A escolha certa. Por que se fortalecer? Eu não vou morrer aqui. Aqui, lá. Qual é a diferença? Eu queria salvar Gotham. E falhei.
Por que caímos, Senhor? Para aprendermos a ficar de pé, Senhor. Você ainda não desistiu de mim? Nunca. Espere! Você pode morrer. Pelo menos diga seu nome. Não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define. Bruce. Arquivos também? Tudinho. Qualquer coisa que possa levar a Lucius ou a Rachel. Há pessoas morrendo, Alfred. O que faria no meu lugar? Resistiria, patrão Bruce. Aguentaria. Eles vão odiá-lo por isso. Mas é para isso que o Batman serve. Ele pode ser o pária. Pode fazer a escolha que ninguém mais faria. A escolha certa. Por que se fortalecer? Eu não vou morrer aqui. Aqui, lá. Qual é a diferença? Como fez a criança. Sem a corda, o medo vai voltar a você. Ah, suprimentos para a jornada. Isso é realmente uma maravilha. Isso é tão... O que significa? Ressurge. Salvar Gotham. Boa? Bacana, né?
Essas cenas aqui foi tirada da trilogia do Christopher Nolan, o diretor que fez aí a última trilogia do Batman. E eu sempre assistia o filme, assistia, repetia. E gostava muito dessas frases que eu apresentei aqui para vocês, né? E aí, para pegar um gancho, depois de ter perdido o carro, depois de ter perdido alguns bens, e eu ainda caí mais uma vez aí, fui para uma festa em São Luís, com os amigos daqui de Imperatriz, e a festa, né, top, bacana, top, legal, muito boa, gastar dinheiro, bebida, e eu virei à noite, na primeira noite. Quando eu virei à noite, desse primeiro dia, eu fui tomar café, café já era 8 horas da manhã, e eu recebi uma mensagem do meu pai, né? Eu recebi a mensagem do meu pai, justamente com a frase: por que caímos? Para aprendermos a levantar. Nesse momento, as pessoas que estavam lá comigo tomando café perceberam que eu mudei o rosto, que eu mudei o semblante, que tinha alguma coisa que estava diferente. Me perguntaram, cara, olha aqui a mensagem. O pai sabe que eu gosto desse filme, ele sabe que eu gosto dessa frase. E ele está querendo dizer alguma coisa comigo. Mas isso era providência de Deus. Mais uma vez, Deus dizendo comigo que Ele estava comigo e que Ele não queria que eu estivesse nesse mundo. Nesse mesmo dia, eu ia ficar mais um dia lá. Nesse mesmo dia eu decidi ir embora. Eu ajeitei minhas coisas, comprei uma passagem era para eu voltar de avião, eu comprei a passagem de ônibus para voltar para a Imperatriz, porque eu decidi, e eu tinha mandado a mensagem para o meu pai. Falei, pai, obrigado pela mensagem. Eu entendi que é a vontade soberana de Deus na minha vida, e a partir de agora eu estou indo embora para a Imperatriz. Amanhã eu estou aí. Glória a Deus. Deus, Ele sabe falar com a gente. A gente que às vezes não escuta. Às vezes a gente cai, porque a gente não quer escutar Deus. A gente cai porque a gente não quer ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco através de sonho, através de uma música, através dos nossos pais, através de uma frase, de um filme. Deus constantemente, Ele está nos cuidando, até no momento que a gente cai. Até no momento que a gente cai, Deus está cuidando de nós. Provérbios 24:16, parte A, diz assim: ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Mais o outro versículo, 2 Coríntios 12:9, parte A, diz assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Irmãos, quando essa primeira frase aí, por que caímos? Para aprendermos a levantar, nós só vamos conseguir a levantar, a ficarmos fortes, a entendermos o propósito que nós temos na igreja e fora da igreja, se nós permitirmos que Deus entre em nossas vidas. Todas as vezes que eu caí, foi porque eu não permiti que Deus entrasse na minha vida. A partir do momento que eu decidi, no café, que eu ia voltar para a Imperatriz, e que eu falei para o meu pai, pai, domingo eu estarei na igreja. Você pode me esperar que eu estou aí, e domingo eu estarei na igreja. E foi isso que eu fiz. Eu tomei uma decisão de que eu não queria mais permanecer nesse mundo. Nesse momento, eu decidi que Deus estaria dentro de mim. Nesse momento, eu decidi que eu não queria mais cair, que eu queria me levantar, eu queria me erguer, eu queria ser forte, eu queria estar junto com Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Nós passamos por momentos de fraquezas, passamos por momentos de dificuldades, frustrações, momentos que a gente realmente acha que não vamos conseguir vencer. O jovem, justamente, ele rala, né? Até mesmo porque não tem experiência no trabalho, relacionamento, dentro da igreja, às vezes não tem, acabou de se converter, mas não conhece ninguém, e aí conhece alguém de fora. Uma vez uma amiga minha da primeira igreja falou: Daniel, é interessante como a gente recebe convites para ir para o mundo. Eu não recebo essa quantidade de convite para ir para a igreja. E é por isso que nós caímos, porque nós não estamos recebendo o suporte para poder resistir às tentações. Não sei se vocês perceberam, na primeira frase, porque caímos, quem estava falando com o Bruce Wayne é o Alfred, e ali ele faz o papel de pai, e aí eu vou fazer uma comparativa com Deus e com nós, como filhos. Ali era Deus falando com o seu filho. Ele fala: por que caímos? Para aprendermos a levantar. Bruce Wayne fala: você nunca vai desistir de mim? E ele fala: nunca. Deus nunca vai desistir de você. Amém? Deus nunca vai desistir de nós, nem de mim, nem de você. Por mais que seja a pior queda que a gente tiver, Deus vai estar aonde quer que nós estejamos. Ele vai estar lá dizendo do nosso lado: eu nunca vou desistir de você. Primeiro ponto do filme que eu gostaria de abordar aqui é isso: Deus nunca vai desistir de você. Agora, destacar uma coisa: Deus não é super-herói. Quando a gente fala: Deus é super-herói, Deus não é super-herói. O super-herói, quando a gente fala: o Superman está vindo, o Superman vai resolver tudo, graças a Deus ele chegou, ele vai resolver tudo. Deus, ele está aqui do seu lado, mas ele não vai resolver. Ele vai estar do seu lado para passar os momentos de dificuldades com você. Se você estiver passando por um momento de dificuldade dentro de uma fornalha, Ele vai estar lá do seu lado. Ele não vai te livrar da fornalha, Ele vai estar do seu lado para te livrar. Amém? Esse é um ponto que eu gostaria de frisar também. Salmo 145, 14 diz assim: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Amém? A segunda frase é um diálogo com Bruce Wayne e a Rachel, né? E aí, na verdade, tem um primeiro momento que eles falam, a Rachel fala para o Bruce Wayne, e aí agora o Batman fala para Rachel, né? Não é o que eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define. Esse é um ponto interessante também. O Batman, ele usa um capuz para poder se proteger, para proteger as pessoas que ele ama, né? Para que não aconteça nenhum mal. O Batman, como eu disse anteriormente, ele foi forjado por causa de um trauma na infância. Ele acabou tendo essa imagem, querendo criar uma imagem para que pudesse fazer justiça na cidade em que ele vive. Um ponto interessante: o Batman, Bruce Wayne, é um bilionário. Ele poderia muito bem ter saído da cidade de Gotham, ido para qualquer outro canto do mundo e viver a vida dele, esquecer o passado. Mas ele não esqueceu a cidade onde ele vivia, ele não esqueceu as pessoas que os pais dele faziam de tudo para poder ajudar, e ele queria fazer a mesma coisa. Então, ele foi forjado pelo passado dele, e ele queria fazer o mesmo que os pais dele faziam: ajudar outras pessoas. Batman, ele usava esse capuz para poder se proteger, mas ele também era um homem, ele era humano, assim como eu e você. Nós
temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Mas o Batman, ele teve um propósito, de que era salvar pessoas. E nós também temos que ter esse propósito. Não precisamos usar um capuz, uma máscara que nem o Batman usou. Mas nós precisamos buscar a identidade de Jesus. Nós precisamos buscar como é ser cristão. A partir do momento que a gente procurar a identidade de Jesus, entender que como que Cristo ele age, a gente vai conseguir entender que a gente não precisa de máscara e a gente vai poder ajudar outras pessoas. Hoje nós estamos aqui, mais cedo, a igreja, né, com a Jovem Team lotada. Eu acredito que é o que vai de encontro aqui com a palavra. Eu acredito que hoje, aqui onde nós estamos aqui, é um lugar onde nós nos enchemos de Deus. Nós procuramos a presença de Deus. Nós procuramos nos entregar para Deus. Assim como, né, ele fez, o Batman, ele teve que sair da cidade dele, ele ficou recluso por 8 anos. É a mesma coisa que nós fazemos aqui agora. Nós saímos do mundo, viemos para a igreja para poder nos fortalecer, poder encontrar Jesus, aprender mais dele, para nos fortalecer. Aí eis a questão. Reflexão, pessoal. Toma nota aí, né? Em um dos filmes, o título do filme é O Cavaleiro das Trevas. Batman, o Cavaleiro das Trevas. É forte? É forte. Mas realmente, ele era um cavaleiro das trevas. Ele ia na escuridão para ser luz. Ele ia na escuridão para salvar pessoas que realmente precisavam ser salvas. Vocês estão entendendo? Ele precisava fazer vigília, ele precisava estar na escuridão para poder salvar pessoas. É uma reflexão que as nossas atitudes, elas precisam estar conforme a vontade de Deus. Nós estamos aqui nos enchendo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. O louvor foi tremendo, senti a presença de Deus aqui. E realmente o Espírito Santo de Deus está aqui. Mas nós precisamos também, além de nos encontrarmos espiritualmente com Deus, nós precisamos nos encontrar fisicamente. No que sentido, Daniel? Como é que eu vou me encontrar com Deus fisicamente? Nós temos que procurar as pessoas que estão necessitadas. Na sua mente deve estar pensando aí, as pessoas que estão nos hospitais. Nós estamos passando por uma pandemia, por dificuldade, e você tem algum familiar, algum amigo que precisa de uma palavra de conforto. Nós precisamos ir até essas pessoas. Deus está lá. Deus está com essas pessoas e nós precisamos ir lá aonde essas pessoas. Você conhece algum casal que está pensando em se divorciar? Nós precisamos ir lá. Deus está presente aonde essas pessoas estão. Você sabe onde é que tem uma BR, uma rodovia onde tem prostitutas? Deus está lá. Deus está onde essas prostitutas. Você sabe que tem mendigos morando no meio da rua? Deus está lá, dizendo: eu estou aqui, venha falar comigo. Eu estou precisando de você também. Nós estamos aqui nos enchendo. É ótimo, é perfeito nos enchermos da graça de Deus. Mas nós precisamos ter esse contato físico, sair da igreja e procurar servir fora da igreja. Amém, igreja? Amém? Vocês estão entendendo a palavra? Sim, né? Maravilha. Eu espero que estejam entendendo. Nós precisamos sair. Lucas 3:8 diz assim: produzam frutos dignos de arrependimento, né? Batman, ele teve que sair do conforto, ele teve que procurar conhecer as artes marciais para poder se fortalecer. E a gente precisa, sim, se tornar um cavaleiro das trevas. A gente precisa ser luz nas trevas. A gente precisa sair da igreja fortalecido e ir nas trevas. Eu não quero dizer que a gente precisa estar na mesma mesa nos bares
onde os nossos amigos do passado. Nós saímos disso, nós fizemos uma decisão, nós tomamos uma decisão de que não pertencemos a este mundo. Mas estas pessoas, elas precisam de nós. Eu não posso vir me encher do Espírito Santo de Deus aqui na igreja, no domingo, no culto de oração, no culto jovem. Não posso me encher do Espírito Santo de Deus e ficar só comigo. Sabe o que vai acontecer? Você vai cair. Você vai cair, porque você não está se encontrando com Deus. Você está se enchendo do Espírito Santo de Deus, está vindo aqui se encher do Espírito, mas não está se encontrando com Deus fisicamente. Muitas pessoas estão precisando de nós, muitas. É no nosso trabalho, é na faculdade, é na nossa casa, é nossos pais. E nós precisamos entender que nós vamos encontrar Deus na igreja, mas também precisamos encontrar Deus fora da igreja. Amém, igreja? Amém? A outra frase, para a gente poder finalizar, também foi com o Alfred. O Alfred, ele, no momento, o Batman, o Bruce Wayne pergunta: o que eu vou fazer, Alfred? O que eu vou fazer? As pessoas estão morrendo. E o Alfred responde: resista, suporte. Você terá que fazer a escolha que ninguém tem coragem de fazer. A escolha certa. Você terá que fazer a escolha que ninguém tem coragem de fazer. A escolha certa. Nesse momento do filme, o Batman, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo encurralado, e o Coringa tinha pedido para que ele pudesse revelar a identidade dele, ou senão outras pessoas iriam morrer. E o Bruce Wayne já tinha decidido se entregar. O Alfred fez essa resposta, para que ele pudesse repensar, porque por mais que, se ele se entregasse, era o que o mundo queria que ele fizesse. Fazendo uma reflexão, o mundo quer que você peque, o mundo quer que você fraqueje, o mundo quer que você caia, o mundo quer que você sinta fragilidade. Se Bruce Wayne tivesse se entregado, ele tinha feito a vontade do inimigo, do Coringa. Ele tinha feito a vontade do Coringa dizer: eu consegui fazer com que ele desistisse, eu consegui fazer com que ele caísse, eu consegui fazer com que ele se tornasse um derrotado. Em um certo ponto do filme, acontece de que o Batman não se entrega, e aí acaba fazendo uma atitude de procurar fazer justiça. Ou seja, gente, a gente precisa entender que Deus está do nosso lado. A imagem do Alfred, mais uma vez, ela é comparada, eu faço essa analogia, com Deus, falando a mesma coisa para a gente. Resista, suporte. Você vai ter que tomar uma decisão que só você terá coragem de fazer. Ninguém vai ter essa coragem por você. Eu lembro muito bem, quando foi para eu voltar para a igreja, foi difícil levantar a mão. Foi difícil. Eu digo que eu fui 3 vezes, 3 domingos, para eu conseguir ter a coragem de levantar a mão e voltar aos caminhos do Senhor. Não sei se vocês lembram aqui da cena. O Batman, ele está num poço, e esse poço, ele tem que subir uma corda e tentar fazer um pulo para poder conseguir sair do poço. E nessa cena você pode observar que tinha vários homens idosos, pessoas que estavam lá há muito tempo. O Batman, dentro dessas cenas aqui, ele já tinha praticamente 84 dias que estava nesse local. E a vontade dele, o propósito que ele tinha o tempo todo é de que sair para poder salvar a cidade de Gotham. Ele tinha uma missão, que era salvar a cidade de Gotham. Ele queria sair dali, ele não queria morrer ali. Mas, observando as cenas, vocês viram que ele fez 3 tentativas para poder sair do poço. A primeira ele não conseguiu, ele fez o pulo e não conseguiu, e estava amarrado com a corda e parava no fundo do poço. A segunda tentativa, ele vendo todo o caos,
tudo que estava acontecendo de ruim com Gotham. Ele se desespera, tenta fazer o segundo pulo. Ele não consegue nem chegar ao local onde ele ficava para fazer o pulo. Ele cai no meio do caminho. Nós vamos cair, nós caímos direto no meio do caminho. Quando foi a terceira vez, ele já foi sem a corda. Aquele senhorzinho que falou para ele era um médico renomado, que ele tinha caído lá porque tinha acontecido alguma coisa lá. Ele acabou ficando dentro do poço e ele acabou desistindo da vida. O outro senhorzinho chega e fala: suprimentos para a sua caminhada, tirando, né, sarro dele, achando que ele não ia conseguir mais uma vez na terceira tentativa. E até perguntou em um dos momentos, falando para ele: por que você quer sair daqui? Morrer aqui, morrer lá, não é a mesma coisa? Por que você vai se fortalecer? Mas ele tinha uma missão, que era salvar a cidade de Gotham. Ele conseguiu fazer o terceiro pulo e conseguiu sair do poço. Gálatas 6:7. Estou terminando, tá, gente? Gálatas 6:7 diz assim: enquanto você luta, Deus vai te dar graça. Enquanto você luta, Deus vai te dar graça. Amém, igreja? Não desista. Não desista. Deus nunca desistiu de você. Deus nunca desistiu de mim. Toda essa trajetória que eu passei não foi para me engrandecer, não foi para dizer que o Daniel está bem e ele tem uma vida boa. Não. Foi para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus, Ele nos usa. Esse é o propósito. Lembra que eu falei de propósito? Deus nos usa para ajudar outras pessoas. Ajudar que pessoas? Ajudar as pessoas que passaram pelo mesmo que eu. As pessoas que foram lá para a rua para beber, que saíram da igreja, foram lá conhecer o mundo, está caindo, está bebendo, não volta mais para a igreja, não quer saber, acha melhor lá viver o mundo com os amigos. O meu propósito é de ir até essas pessoas e resgatá-las. Esse é o meu propósito. Eu tenho um colega que trabalha comigo e ele passou por alguns problemas ano passado. Um deles foi a questão da dificuldade de sair da bebida. E eu falei: amigo, eu passei por isso. Eu vou te dizer, muitos vão fazer a mesma coisa que fizeram com Jesus. Vão esnobar ele, vão dizer que ele não é salvador, que ele não vai ter condições, que ele não é vencedor e que você também não vai ser vencedor. Meu amigo, sabe o que eu fiz? Eu tive que procurar Deus. Eu tive que procurar a mão de Deus para poder me tirar do mundo. Muitos vão te ignorar. Muitos vão dizer que você não é mais amigo deles. Muitos não vão te chamar mais para lugar nenhum. Você vai sentir falta dessas pessoas. Mas você também vai sentir a sensação de liberdade, a sensação de vitória de você ter deixado todo esse vício. E cada dia que passa, esse meu colega, ele está vencendo. Cada dia que passa, esse meu colega, ele está sendo vitorioso. Não somente ele, mas a família dele também. Eu estou sendo usado aos poucos por Deus, mas também todos nós podemos ser usados. Nós podemos sair daqui. Aquela pessoa que você pensou aqui, nessa palavra, que você pensou que está precisando de você, dá uma ligadinha. Liga para ela, tenta ir lá conversar com ela, marca para poder conversar. Eu sei que está difícil a gente poder fisicamente estar com a pessoa, mas marca para ir lá, tá? Essa pessoa, ela está precisando de você. Amém? Seja um herói, não desista. Heróis nunca desistem. Eu vou deixar aqui mais uma palavrinha, mas essa palavra não vai ser minha, de certa forma. Eu vou deixar que o Batman fale com vocês. Vocês querem que o Batman fale com vocês?
eu vou deixar o Batman falar com vocês. Alguns pontos importantes. Reconheça suas fraquezas. Primeiro ponto que a gente precisa fazer é reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que nós precisamos de ajuda. Reconheça que você precisa de ajuda. Decida que você precisa caminhar com Deus. Você precisa reconhecer que precisa de ajuda, que você é pecador e decidir caminhar com Deus. Terceiro, você vai ter dificuldades, vai ter momento de cair, de que realmente vai ver que não tem jeito. Tenta resistir, suporta. Peça a Deus que Ele te ajuda. Ele vai te dar a graça necessária para você suportar. E por último, vigiai e orai. Isso é muito importante para a gente. O Batman, ele tem a sua ação à noite. Geralmente quando a gente vê nos gibis, nos filmes, a gente vê ele às vezes num local muito alto, um local onde ele consegue ver a cidade. Ali é um momento que ele está vigiando. Ali é um momento que ele está tentando entender a cidade dele. E é um momento que ele tem, quem sabe, é um momento que ele tem as sós com Deus. Que a gente possa procurar a vigiar, que a gente possa procurar o melhor momento para estar com Deus. Seja de manhã, de tarde, de noite, mas que a gente possa procurar o melhor momento para estar com Deus e falar com Deus. Vigiai e orai. Tá bom, igreja? Solta aí, Igor. Deixa o Batman falar com a galera aí. O Senhor é o meu pastor, e o Senhor não faltará a mim. Ele me fez descansar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas tranquilas e refrigera minha alma. Ele me guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo de nada, porque o Senhor caminha do meu lado, me dando segurança e proteção. Senhor, prepare um banquete para mim, na presença dos meus adversários, e me receba como um convidado de honra, e assim a minha vida vai transbordar das suas bênçãos. Sua bondade e o seu amor cuidadoso certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Amém, amém, gente.